O Espírito de Deus é quem transforma a nossa adoração em algo agradável ao Senhor. Quando nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, Deus nos ouve, Deus nos contempla do céu. É pelo seu Espírito que transforma todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem comunica em nós a mente de Cristo. Ele é quem diz ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus é quem faz toda a adoração acontecer. Portanto, nessa manhã eu convido você a se colocar em pé e nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco, para que traduza a nossa adoração, para que seja Ele aqui o centro e que Deus nos ouça, que Deus nos contemple nessa manhã. Amém, igreja? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva.
Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito és bem-vindo. Santo Espírito és No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16 e a primeira parte do 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Falando da mesma temática, no capítulo 16, verso 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. O próprio Cristo nos deixou essa promessa, de que eu e você seríamos consolados, confortados, pela presença do Espírito Santo. Mas o interessante é que a palavra conforto, quando você analisa a origem dela no latim, significa não somente trazer alívio, consolo, abraçar, procurar confortar, mas ela significa com força. É mediante a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida que eu e você recebemos forças para continuar caminhando neste mundo até que Jesus Cristo volte. Mas o texto diz que além da força, o Espírito nos guia e nos revela qual é a verdade, tal qual ela está descrita na palavra de Deus. Se eu e você quisermos caminhar como homens e mulheres íntegros, vivendo na verdade, nos submetamos, nos rendamos à ação do Espírito e à condução que Ele nos leva à palavra. Vamos nos ajoelhar e orar. Maravilhoso Deus, bom Pai que habitas nos céus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque não só cantamos que o Teu Santo e Bom Espírito está entre nós, mas nós lemos na Tua própria palavra, que o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, o Senhor não nos deixaria só. O Teu Santo e Bom Espírito está conosco e Ele permanecerá para sempre, como diz a Tua palavra. Obrigado, bom Deus e Pai, pelo consolo, pelo conforto, pelo alento que o Teu Espírito traz à vida de cada um de nós.
mas também agradecemos ao Senhor pela força, pelo vigor que Ele nos concede, para que continuemos caminhando ao Teu lado até que o Senhor volte. Bom Deus e Pai, suplicamos ao Senhor que mediante a ação do Teu Espírito nós nos rendamos e nos submetamos ao Senhor, para que assim vivamos de acordo com a Tua palavra. Permanece entre nós, continua falando ao nosso coração, transforma as nossas vidas, e que neste sábado, neste dia, tenhamos um encontro real e transformador contigo. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu vou contar uma história para vocês. Eu casei recentemente e nessa época é muito gostoso porque a gente recebe muitos presentes de amigos que são próximos, de pessoas queridas, da própria família. E uma amiga próxima chegou a mim e falou que não poderia dar o presente que ela gostaria de dar porque ela estava num momento financeiro difícil e que ela fazia muita questão de me dar alguma coisa. E eu obviamente falei que o que importava é que a presença dela, que ela estivesse lá naquele dia do casamento, que era um momento super especial. E depois de alguns dias ela chegou para mim e deu um presente para nós que ela fez com as próprias mãos. Ela fez uma colcha de tricô. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pensando quanto tempo que ela demorou para fazer aquilo com as próprias mãos, né? Talvez até dias. E emocionalmente falando, aquele presente ele valia muito mais do que qualquer outro presente caro. E eu me senti honrada por ela ter se esforçado de dar aquele presente. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. E é isso que Deus espera de nós, que honremos a Ele, seja com pouco ou seja com muito. O que importa é o que está dentro do nosso coração. E em Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Existem várias formas de honrarmos a Deus, e uma delas através dos nossos dízimos e das ofertas. Que possamos hoje honrar o nosso Deus, e devolvendo um pouco das bênçãos do que Ele nos dá. E nesse momento, os diáconos vão passar as salvas e vocês podem contribuir. E no telão também tem a chave Pix, onde você pode enviar o seu dízimo ou sua oferta. Para quem está online, na tela vai aparecer um QR Code com Pix, onde você pode contribuir. E o e-mail, que é a mesma chave Pix, é importante que você envie o seu comprovante, discriminando se é uma oferta ou se é um dízimo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Oremos. Querido Pai, estás no céu, Senhor. Obrigada por estarmos aqui, nesse santo lugar. Queremos te agradecer por ter a oportunidade de honrar a Ti, através do nosso tempo, do nosso serviço, da transformação que o Senhor gera nas nossas vidas, das nossas atitudes e também dos nossos recursos financeiros, Senhor. Que esse valor, esses dízimos, essas ofertas sejam multiplicados e que através dele nós consigamos abençoar a vida de muitas pessoas. Esteja presente com cada pessoa que está aqui e cada família representada. Que o Senhor abençoe e nos encha com seu Espírito, Senhor. Esteja conosco, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nessa manhã eu peço que você receba com muito carinho, com muito amor nessa manhã o nosso novo pianista, o Oscar. Bem-vindo, meu irmão. Essa aqui é a sua igreja agora. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor na beleza de sua santidade, dizendo que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é digno e nós o louvaremos nessa manhã. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele e adoramos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No altar do Senhor nós colocamos toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Como eu tenho dito, você não vem aqui para assistir o culto, você vem aqui para oferecer um culto ao Senhor. Você vem aqui colocar a sua adoração no altar, e é isso que nós vamos fazer agora. Diga comigo assim, ó: 1000 vezes eu falei até que encontrei tua palavra, Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos, e tudo o que
Quando todos nós estivermos diante do trono de Deus, quando todos nós estivermos diante da face de Cristo, quando todos nós estivermos junto daquela grande multidão de salvos diante do trono, com vestes brancas, vestes de adoração, vestes de justiça, esse dia vai chegar, amém, igreja? Nós estaremos diante do trono de Deus, e ali nós iremos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos exaltar a santidade do Senhor, a grandeza do Senhor, que nos remiu, que nos trouxe da morte eterna para a vida eterna. Eu estou falando umas coisas aqui e você devia dizer amém. Você devia se agitar, o seu coração tem que se alegrar nesse negócio, porque se não for para ser assim, meu amigo, que motivação nós temos? Eu vou repetir, tá? Deus nos tirou da morte eterna e nos trouxe para a vida eterna, amém? Nós estávamos condenados, mas agora em Cristo nós temos salvação plena, amém? Ele virá para nos buscar, e nós estaremos diante da multidão, diante do trono de Deus, naquela grande multidão, cantando da santidade do Senhor, da grandeza do Senhor. Esse dia vai chegar, amém? Nós estaremos juntos lá. Será grande, será poderoso, será maravilhoso esse dia. Diga comigo assim: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa alegria. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus querido, Pai amado, Tu és santo, Senhor, acima de todas as coisas. Nós Te louvamos, nós agradecemos, nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque podemos nos reunir em adoração. E obrigado porque nesse momento de adoração nós também recebemos bênçãos de cura, de restauração, de esperança. Que o Senhor alimente o nosso coração todos os dias, com a certeza de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque agora podemos abrir a Tua palavra. E através da Tua palavra nós seremos beneficiados com a compreensão da Tua vontade para nós. É por isso que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Bom dia. Sejam bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso propósito hoje é vivermos uma experiência real e transformadora com Deus. Então sejam sempre muito bem-vindos. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um tipo de pedido que a gente tem feito ultimamente. É que se a sua bolsa está sentada muito confortável nesse momento, por gentileza, puxe ela para que os diáconos consigam acomodar algumas pessoas que estão aguardando para entrar. Por gentileza. 2 Coríntios. Gostaria de ler com vocês a carta de Paulo aos Coríntios, uma segunda carta que nós temos na Bíblia. E nós vamos continuar hoje uma série, na verdade, concluir uma série de estudos que nós temos tido sobre resoluções. Começamos o mês de janeiro
E, portanto, no mês de janeiro é o mês em que fazemos algumas resoluções, algumas decisões que vão pautar o nosso ano, que vão pautar esse próximo ciclo da nossa vida. E por isso nós estamos há alguns sábados conversando sobre algumas resoluções que seriam vitais para a nossa vida neste próximo ano de 2024. Conversamos sobre a importância de estudar mais a Bíblia, de abandonar os ressentimentos e trocar por perdão, por amor. Conversamos sobre a importância de ensinar a Bíblia a alguém. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre graça. E que nós podemos viver um ano mais pautado na graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, por gentileza, a partir do verso 7, diz o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós estamos correndo um perigo na nossa vida. Todos nós corremos o perigo da presunção de nos acharmos melhores do que os outros. Como comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos algumas crenças que são distintivas, o que não é um problema. Porque todos os indivíduos têm características distintivas e todos os agrupamentos humanos que se propõem a ser relevantes têm algumas características distintivas. O movimento adventista, ele começa com um propósito de deshelenizar a teologia cristã, que é basicamente interpretar a Bíblia sem os óculos da tradição, da filosofia, das convicções humanas. É a tentativa de interpretar a Bíblia usando os próprios óculos que a Bíblia oferece. Como Jesus interpretou a Bíblia? Quais foram as metodologias utilizadas por Jesus? A metodologia utilizada pelos apóstolos? Como que um profeta interpretou o profeta anterior? Então, a partir das metodologias tiradas do próprio texto, das próprias pessoas da Bíblia, a nossa proposta era que é possível interpretar a Bíblia sem precisar usar recursos da filosofia, da tradição ou de qualquer aparato humano. Essa é uma crença distintiva. E com isso nós temos algumas. A crença na breve volta de Cristo Jesus, um retorno pessoal, literal. A crença na imortalidade condicional da alma, ou seja, a alma não é imortal. Qualquer imortalidade que a alma tenha não é atributo dela, é algo dada por Deus. E mais do que isso, a alma não é um ente, ou melhor, a alma não é algo, que sai do corpo, subjetivo. A alma é o indivíduo, é a pessoa, é o indivíduo capaz de respirar. São crenças que nós temos. Eu posso citar aqui a mais conhecida, que é a crença que a lei de Deus e o sábado ainda são vigentes. Poderia citar o dom profético como uma manifestação real para o tempo do fim. Poderia citar, quem sabe, a crença no juízo investigativo pré-advento. E por que não citar as 3 mensagens angélicas e a missão que elas nos conferem? Todas essas são crenças da nossa comunidade. Todas essas. E nós corremos um risco
já que essas crenças são ótimas, porque elas são bíblicas. Elas são devidamente construídas no aparato bíblico, a partir de metodologias que cremos que foram extraídas também da própria Bíblia. Mas o risco é começar a achar que somos bons demais, superiores aos outros. Afinal de contas, quem poderá ter salvação a não ser nós mesmos que detemos a verdade? Quem pode interpretar a Bíblia tão bem quanto nós, como comunidade, como corpo de Cristo? Esse é o risco da prepotência, do exclusivismo, da vaidade. Esse é um risco. E por corrermos esse perigo, este texto endereçado ou escrito pelo próprio apóstolo Paulo, contando sua própria história, faz todo sentido para nós. Porque quem é Paulo? Quem é esse indivíduo que, se tivesse vivido no mesmo tempo de Platão, teriam tido conversas de igual para igual? Quem é esse indivíduo extremamente capaz, com uma mente brilhante, com uma capacidade de argumentação de poucos, que com muitas debilidades fez mais pelo cristianismo em toda a sua história? Quem é esse apóstolo? Paulo é um judeu. Ele é da linhagem de Benjamim, e a tribo de Benjamim era uma tribo muito amada por Israel, porque era a tribo dos guerreiros. Quando Israel se armava para a batalha, naquela formação, parecendo uma flecha, a tribo que ia à frente, lá na ponta, era a tribo de Benjamim. Então todo Israel devia muito à tribo de Benjamim, que por muitos anos se especializou na guerra para prover a proteção da nação. E Paulo diz: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Além disso, ele começou a aderir a um partido religioso de seu tempo, os fariseus, que eram extremamente respeitados pelo judaísmo do primeiro século, e portanto Paulo não negava que o seu zelo pela lei estava acima do que as pessoas costumeiramente zelavam. Os fariseus se orgulhavam do seu zelo, da sua obediência, da forma como eles prestavam atenção às minúcias, aos detalhes da lei de Deus. E, portanto, Paulo, em seu tempo, também era conhecido e respeitado pela forma como ele guardava os mandamentos divinos. Mas, além de ser um judeu da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso da lei, Paulo também, ele era um judeu nascido na diáspora, nascido fora da Palestina, ou melhor, fora de Jerusalém, da região ali da Judéia. Ele nasceu na cidade de Tarso. E, portanto, desde pequeno, ele aprendeu a viver e a conviver com a cultura greco-romana, com o helenismo. E por essa razão, ele era um indivíduo que transitava bem em todos os níveis da sociedade. Afinal de contas, sua família era uma família provavelmente abastarda, e ele recebeu a melhor educação possível de seu tempo, tanto judaica quanto não judaica. Um indivíduo versado na filosofia, na retórica, versado nas línguas, falava hebraico, aramaico, grego, latim e provavelmente alguma outra língua. Era um indivíduo extremamente capacitado. E se não bastasse tudo isso, era também uma pessoa cidadã romana, que para o período quer dizer muita coisa. Algumas pessoas pagavam fortunas, por um documento de cidadania romana. Os cidadãos romanos no Império tinham muitos direitos. Só que Paulo era descendente, ele não tinha comprado. Então, como cidadão romano, ele tinha algumas prerrogativas romanas. E quando foi para perseguir a igreja, ele recebia autorizações diretas do império, e ele perseguia os cristãos não como sendo transgressores religiosos, mas sim como sendo transgressores políticos. Porque os cristãos não aceitavam chamar a César de Senhor, adorar a César. Os cristãos não aceitavam. Então ele tinha o argumento certo. Por ser cidadão, ele tinha autorização. Então ele perseguia e matava, coisa que os judeus não podiam fazer. Esse é Paulo. Como já disse a vocês,
uma das pessoas mais importantes que já viveram em nosso planeta. Na verdade, deixa eu tentar ser mais direto ainda. A forma como você vive a sua vida hoje, a forma como a nossa sociedade se organiza, a civilização ocidental, ela só está organizada da forma que está organizada por causa de Paulo. É nele que se unem vários conceitos que formam a nossa sociedade. O direito romano, a religiosidade hebraico-cristã e a filosofia grega. É por causa de Paulo que a nossa sociedade é do jeito que é. Então nós temos um indivíduo que pode se orgulhar, não temos? Se tem alguém que pode ser presunçoso, se sentir superior, capaz, se tem alguém que pode ser altivo e olhar para os outros, sentindo-se superior aos outros, esse indivíduo é Paulo. Até o dia em que ele viu Jesus. Indo para Damasco, ele vê Jesus claramente e ele cai no chão. E ao cair no chão, nunca mais a sua vida foi a mesma. E o mais lindo, se você ler a história do apóstolo no livro de Atos dos Apóstolos, é que depois de ver Jesus, ele fica cego, depende dos outros para conduzi-lo para cá e para lá. E nós vemos um homem poderoso, extremamente humilde, quase que uma criança precisando de ajuda. Deus manda alguém para curá-lo. E dali Paulo vai para o deserto da Arábia e passa 3 anos refazendo sua mente. Lendo a Bíblia novamente, estudando novamente tudo. Agora ele tem que estudar toda a crença judaica, o Antigo Testamento, com uma nova perspectiva, com a perspectiva de Jesus, o Messias. Porque até então ele perseguia esse tal Jesus, mas Jesus apareceu para ele visivelmente. Não dá para negar, ele não pode mais ser a mesma pessoa. E depois desse tempo, ele vai pregar. E quando ele vai pregar, ele vai confiante. Mas no seu primeiro momento de pregação, ele precisa fugir da cidade por um cesto. Descendo por um cesto. Em posição fetal dentro de um cesto. E em Paulo, aqui na carta de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele deixa claro que aquela foi a experiência marcante em sua vida. Dali em diante, aquela experiência pautaria todas as suas atitudes. E o mais incrível é que ele deixa bem claro que nesse contexto do deserto para o cesto, ele tem uma visão. É a primeira vez que ele está abrindo o coração sobre essa visão. E se você olhar comigo no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele não quer nem dizer o que é ele mesmo, mas ele deixa claro durante o texto. Ele diz assim, que conhecia um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, ao homem dizer. Isso é incrível, porque esse homem poderoso, capaz, treinado em todas as linhas acadêmicas de seu tempo, apto do ponto de vista civil, religioso, ele cai, ele fica cego, ele tem uma experiência com Cristo, ele passa um tempo excluso, solitário, tendo um encontro melhor com o Senhor, ele retorna, ele vai pregar e aí ele falha na pregação. Ele falha na pregação. Porque gerou perseguição. Ele tem que fugir num cesto. E naquele momento ele tem uma visão do céu. E Deus mostra a ele coisas que nenhum ser humano jamais disse ou poderia dizer. E as revelações que ele recebe são tão grandiosas, são tão poderosas, são tão marcantes,
que junto com a revelação maravilhosa que ele recebeu, Deus dá a ele outra coisinha, que é o que nós lemos aqui no verso 7. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro ou anjo de Satanás. Isso é extremamente interessante. Para que ele não ficasse orgulhoso, ele recebe esse presente, um espinho na carne. Algo que incomoda, algo que dói, algo que ele se recorda o tempo todo, como mensageiro de Satanás, para que ele não se permitisse ir na direção do orgulho. Recebi uma revelação que nenhum ser humano recebeu, o perigo de ir na direção do orgulho. Quem deu esse espinho para o apóstolo Paulo? Quem deu? Deus. Foi Deus quem deu. E Deus deu esse espinho, em primeiro lugar, para deixar claro que todas as coisas estão sob o cuidado de Deus. Deus está sobre todas as coisas. Nada é maior do que Ele. Nada acontece sem sua autorização. É bem verdade que esse espinho na carne é mensageiro de Satanás a Paulo. Mas lembre-se que ninguém ultrapassa uma fronteira que é guardada pelo Senhor. Ninguém ultrapassa. E digo mais, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. E o diabo, ele anda a derredor como um leão que ruge, querendo achar alguma coisa a devorar. Bem, se esse é o caso, o diabo ele só ultrapassa a fronteira, se Deus permitir. E nesse caso, Deus permitiu. E Paulo agora se encontra com um espinho na carne, com um propósito muito claro. E o propósito é para que você não se orgulhe, para que você não se sinta superior, para que você não se envaideça com as revelações grandiosas que você recebeu do céu, para que você não se sinta melhor do que o teu irmão, para que você não comece a achar que você é o escolhido, vai para o céu e o teu irmão está perdido porque não é igual a você. Então tem aqui um espinho na tua carne. As formas que Deus disciplina, né? Então esse é o espinho. A razão é essa. E nós poderíamos nos perguntar, será que Deus um dia tiraria esse espinho? E Paulo ele chega a dizer, olha, verso 8, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então o Senhor me respondeu. E a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente. O que seria o espinho que o apóstolo Paulo aqui fala? Calvino e alguns teólogos dizem que esse espinho provavelmente seria um pecado escondido. Alguma coisa que está lá guardada no ímpeto do apóstolo. Tem algum ser humano que não tem um pecado escondido? De acordo com o próprio apóstolo Paulo, não. Todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Eu me lembro até do que Hebreus diz, que no ato de estar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos nos dispor de todo pecado que tenazmente nos assedia, que firmemente, que constantemente nos assedia, querendo dizer que todos nós temos um pecado que nos assedia dia a dia. E obviamente esses pecados são diferentes. Pode ser que para alguns de nós, o pecado que nos assedia é o orgulho. Para outros de nós, são pecados mais práticos, como o embriagar-se, usar substâncias que acabam com o corpo. Alguns são infiéis à família, ao cônjuge. Outros são infiéis com as coisas de Deus, nas mais diferentes situações. Tem até aquele que é um indivíduo que se acha sincerão, autêntico, mas na verdade é um indivíduo meio boçal.
meio ignorante. Esse indivíduo também é pecador. Talvez seja até o pecado que ele fica guardando e se orgulha dele. O fato é que todos nós temos algum pecado. Em Romanos, no capítulo 7, Paulo fala dos seus próprios. Ele diz assim: olha, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse cadáver, desse homem de morte? Quem vai me livrar? Porque afinal de contas, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. Quem vai me livrar? Eu estou preso no meu pecado. Com a minha consciência eu quero obedecer a Deus, com a minha consciência eu quero obedecer à lei de Deus, mas os meus membros respeitam a uma outra lei. Parece que há uma natureza guerreando contra outra natureza. A natureza espiritual quer fazer o que Deus quer, mas a minha natureza carnal, ela me leva a vivenciar os meus desejos mais infames, mais distantes da vontade de Deus. É um desespero para Paulo. E o fato é que o espinho na carne, para alguns de nós, provavelmente seja um pecado. É bem provável. Mas uma boa parte dos teólogos não concordam que, nesse caso, para Paulo, o espinho na carne dele seja pecado. Há uma outra linha, encabeçada por Lutero. E Lutero dizia que o espinho na carne de Paulo era o contexto de perseguição, era o contexto de opressão que Paulo vivia. Se você voltar aqui no capítulo 11, a partir do verso 24, Paulo vai narrar que a vida dele não era fácil. Ele diz assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um plantador de igrejas, então ele se preocupava com as igrejas por onde ele plantou. Você percebeu, inclusive, que aquela ideia, né, da teologia da prosperidade não funciona. Você viu que Paulo, na experiência dele, seguir a Jesus e viver uma vida tranquila, com prosperidade, não é a mesma coisa. A relação não é tão óbvia assim. Lutero defendia isso. O espinho na carne de Paulo são as perseguições que Paulo vivia. E pode ser que para muitos de nós o espinho na carne seja exatamente isso. Somos perseguidos. Perseguidos porque resolvemos viver nossa vida de forma honesta. E no mundo em que vivemos, honestidade nem sempre é respeitada e admirada. Perseguidos porque nós escolhemos viver a nossa vida, nossa sexualidade de forma pura. E no mundo que nós vivemos, isso é balela, é coisa de gente ultrapassada. Somos perseguidos porque escolhemos obedecer a Deus, separar um dia da semana para dedicar-nos a Deus e às pessoas, usar os nossos recursos para abençoar o próximo. Então talvez, para alguns de nós, esse seja o espinho na carne. Esse seja. Mas a maior parte dos teólogos vão em outra direção ainda. E essa terceira direção, que é a que eu mais concordo, é a direção que apresenta o espinho na carne como sendo uma enfermidade. Provavelmente um problema de cegueira. Se você ler a carta aos Gálatas, em algum momento da carta, Paulo fala assim, olha, vejam com quão grandes letras vos escrevo, demonstrando que ele já não conseguia mais escrever pequeno, já tinha que ter umas letronas maiores. Tem gente que é assim, né? Tem alguém aqui que tem aquelas bíblias com letra grande, que não funciona mais de outro jeito? Então, algum problema de cegueira. No livro de Atos, inclusive, tem um outro evento, quando Paulo está perante o Sinédrio e o sumo sacerdote manda alguém dar um tapa em Paulo. E alguém bate nele e Paulo
tem uma personalidade, igual todo mundo tem as suas personalidades, e a personalidade de Paulo é meio forte. Então, ele recebe o tapa e ele grita assim: Deus há de te julgar, ó parede esbranquiçada. Ele não viu quem bateu, ele só viu que estava um branco na frente. E aí alguém falou assim: Paulo, você está falando com o sumo sacerdote, Paulo. Me perdoe. É muito errado alguém falar contra uma autoridade escolhida por Deus. Então, provavelmente Paulo não enxergava muito bem mais, sabe? Já estava precisando de óculos, mas não tinha óculos na época. Então, a cegueira talvez seja o grande espinho na carne de Paulo. Mas o fato é que todos nós sofremos algum espinho, lá está, nos afetando. É bem provável que agora eu esteja pregando para alguém que está enfrentando uma enfermidade há muito tempo e não aguenta mais ter que enfrentar esta enfermidade há muito tempo. E ora a Deus: Senhor, me livra, me cura. Ah, como eu gostaria de poder viver a minha vida sem esse espinho na minha carne. Nem todas as doenças são curáveis. Jesus não curou todas as pessoas enquanto esteve aqui nessa terra. Ele curou a quantidade suficiente para poder chegar o recado para mim e para você, que no novo lar que Ele prepara, todas as curas serão possíveis. Mas Ele não curou todas as pessoas. Inclusive tem uma música que é interessante. Ela é uma música que diz assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vocês conhecem essa música? Eu não vou cantar não, senão, né? Mas ela repete: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E acontece o quê? Passa o temporal. Só que às vezes o temporal não passa não. Essa música está certa, com Cristo no barco tudo vai muito bem mesmo. Mesmo que o temporal não passe. Jesus não pausou todos os temporais de seu tempo. Então o espinho na carne pode ser um temporal. O tempo vai e vem e o temporal lá está. O espinho lá está. E o que fazer quando o espinho está tão dolorido? O que fazer quando o ferimento está grande? O que fazer quando as dores são insuportáveis? Quando o tempo passa e parece que nunca nada se resolve, o que fazer? Você pode fazer como Paulo, orar e dizer: Senhor, tira de mim, afasta de mim esse espinho na carne. Mas eu preciso te preparar para uma possível resposta. Pode acontecer de Deus olhar para você e falar assim: filho, filha querida, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Você não precisa de nada mais do que a minha graça nesse sentido. C.S. Lewis dizia que a graça de Deus é a maior contribuição do cristianismo ao mundo sofredor. A graça contribui profundamente. A minha graça te basta. Eu queria concluir essa reflexão dizendo 3 formas como a graça basta para nós. Em primeiro lugar, a graça nos basta, porque ela sempre será um recado, um lembrete de que Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te abraça, a despeito do espinho na carne que você tenha. Se o seu espinho na carne for um pecado, por exemplo, não há pecado no mundo que possa te afastar do amor de Deus. E se você tem dificuldade de entender isso, olhe, por exemplo, para um pai e para uma mãe. Vocês sabem, né, pais e mães?
Não há nada que os nossos filhos possam fazer que façam com que nós não o amemos. Nós podemos repreendê-los, nós podemos corrigi-los, nós podemos não concordar e não aprovar suas atitudes. Mas isso nunca nos fará amá-los menos. Não importa a dor que você sente, se você está incapacitado por alguma enfermidade, por alguma doença, por algum acidente, por alguma perseguição, por algum pecado, Deus continua te amando profundamente, porque de acordo com o que o livro de Salmo nos diz, da mesma distância que está o Oriente do Ocidente, é a distância que Deus afasta as nossas transgressões de nós. E o salmista continua dizendo, da mesma forma que um pai se compadece do seu filho, o nosso Deus se compadece de cada um de nós. Não há como nos afastar do amor de Deus, e isso acontece por causa de uma coisa: da graça. A graça nos basta porque ela garante que nós estaremos sempre conscientes de que o amor de Deus nunca nos faltará. Mas há uma segunda razão do porquê a graça nos basta. É porque a graça nos ajuda a vivermos com o espinho na carne de forma mais digna. Nós vamos viver uma vida tendo que conviver com esse espinho na carne. E algumas pessoas escolhem se entregar ao espinho, se entregar ao pecado, se entregar à enfermidade, se entregar às perseguições, param de viver. Vivem uma vida indigna, sem alegria, sem felicidade, mesmo com a presença do espinho. A graça de Deus nos faz seguir em frente, olhando para aquele que é o consumador, o autor da nossa fé, com a convicção de que o espinho na carne não fará minha vida parar. Outros, pior ainda, começam a viver a vida de forma hipócrita. Fingem que não têm o espinho, julgam os espinhos dos outros, escondem para debaixo do tapete os seus próprios espinhos. A graça escancara e diz assim: olha, assuma os seus espinhos. Assuma. Mas receba também graça, perdão e misericórdia para tempo oportuno. Essa é a graça de Deus. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus nos ajuda a não permitir que nossa vida seja definida pelos nossos espinhos. Não é o espinho na carne que define quem você é. Não é o espinho. É a graça de Deus que te define. O espinho na carne não é quem você é. O espinho na carne é um acidente no percurso, não o percurso. É um acidente, é eventual, acontece às vezes. Quem garante quem você é a graça de Deus. Então pode ser que hoje você esteja passando por um momento muito difícil. O espinho te espetou hoje, está machucado hoje, está sangrando hoje, e agora? Talvez você chorou enquanto via para cá, chorou ao acordar, foi dormir, se é que deu para dormir, sofrendo um pecado, uma dor, uma perseguição. Lá está o espinho. Mas isso não te define. Olha para frente, porque amanhã o espinho pode não existir na tua vida. É por isso que a pior atitude que nós podemos tomar em relação ao espinho é sermos passivos. Lá na carta que Paulo escreve, na sua primeira carta, no capítulo 15 aos Coríntios, Paulo fala que por causa da graça de Deus, eu fui o indivíduo que mais trabalhou, mais atuou. A graça de Deus em mim foi ela que me fez agir, ela que foi a potência, ela que foi a energia, ela que foi a força. E isso nos faz aprender que a graça de Deus não cria indivíduos passivos, a graça de Deus cria indivíduos guerreiros, ativos contra o mal. A gente nunca retrocede para trás nem para pegar impulso.
A graça nos impulsiona, porque a graça é uma energia revitalizante que vem do próprio Deus. E sabe qual é a melhor definição para graça? É essa aqui que está no finalzinho do verso 9. Perdão, no começo do verso 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é graça. É quando o poder de Deus atinge você. E a sua fraqueza agora não é nada frente ao grande poder que Deus tem. Isso é graça. E talvez, com a compreensão de que nós somos tão débeis, tão frágeis, nós não nos permitamos nunca mais ser tomados pelo orgulho, pela vaidade e pela presunção. Porque tudo que somos e tudo que temos é por causa da graça de Deus. Olha como Paulo conclui. Por essa razão, verso 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Você percebe como ele passa a enxergar o espinho de uma outra forma? O espinho é um lembrete da minha fraqueza, mas não apenas isso. O espinho também é um lembrete do poder de Deus. Quando Ele atua a meu favor, com o poder que vem de suas mãos, a graça se manifesta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de chamar o nosso ministro amado, que vai nos dirigir a uma reflexão sobre a graça a partir da música. Enquanto ele canta, o teu coração pode se abrir e você pode receber as bênçãos do céu em forma de graça na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque hoje temos a graça de Deus à nossa disposição. Para 2024, viva a vida com a graça suficiente de Deus. Na cruz, o pior dos piores, no juízo, a esperança dos mortais. Na cruz, a escória do mundo, no juízo, a glória do Pai. Isso é graça. Graça, isso é graça, graça. Eu olho para a cruz e me vejo do trono eterno, me julga, enfim. Daqui eu enxergo a vergonha que sou. De lá ele vê o seu filho em mim. Isso é graça. Isso é graça, graça. A misericórdia, a verdade
exclusivo de Deus. Ele é o fogo, a oferta e o altar. Render-me a seus pés é o ato que é meu. Seu sangue, enfim, aceitar. Isso é graça. Isso é graça. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Isso é graça. Isso é graça. Graça. Você quer isso? Fica de pé, canta comigo. Isso é graça. Graça. Isso é graça. Graça. Pode aplaudir se vocês quiserem, não tem problema. Você pode orar comigo? Deus querido, Tua graça foi celebrada nesta manhã. Louvamos o Teu nome, Pai. Que graça maravilhosa. Queremos ter a certeza diária de que o Senhor jamais deixará de nos amar a despeito dos espinhos que existirem, a despeito dos nossos pecados, das perseguições, das nossas enfermidades. O Teu amor é real,
Louvamos o teu nome porque a graça nos define. A graça nos chama de pecadores, é verdade, mas ela também nos chama de resgatados, filhos de Deus. Louvamos o teu nome, Pai. Que neste novo ano, 2024, seja o ano da graça em nossas vidas. Seja o ano da misericórdia, da bondade e da justiça. Seja o ano do perdão. Seja o ano da restauração, da ponte com Deus. Ponte essa que foi quebrada pelo pecado, mas que foi restaurada. Louvado seja o teu nome por isso. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.